Salve, salve pessoal, sou Rodrigo Barbati, estamos juntos aí para conversar com você sobre temas de atualidades, né? Tantos assuntos, hein, Bros? Eu fico louco com tanta coisa, eu sei. É sempre interessante a gente recordar que o objetivo dessa nossa conversa é expor os temas para você relevantes aí do momento, fazer uma bela retrospectiva, mostrar os assuntos e sempre no final de cada conteúdo, um exercício, né, de uma prova anterior ou um exercício montado aqui pelo professor para ilustrar o tema, sempre com o objetivo de pensar como uma organizadora poderia propor o conteúdo. Sempre recordando também as diferenças, o estilo de fazer a prova, que varia um pouco, claro, para cada organizadora. Sempre a gente comenta tradicionalmente, quando você compara os estilos, lá, a CESP, o UNB, que gosta muito de discutir o processo histórico, as origens, evolução e causas dos eventos. Você pega uma prova mais factual, estilo VUNESP, que pergunta muito mais assim, ó, quem, onde, por quê, estão trabalhando em cima dessas ideias. E outras organizadoras que mesclam esses estilos, como Carlos Chagas, o Gran Rio, então exemplos de organizadoras, grandes organizadoras que trabalham o tema com diferentes enfoques. É óbvio que a nossa preocupação aqui é tratar o tema e, quando possível, ilustrando com questões de diferentes organizadoras para que você possa observar. E quando não tem o assunto, a gente monta o exercício apenas para você fixar a ideia. Quer dizer, qual é o tema, qual é o assunto, qual a importância dele para ser abordado em uma prova. Outra coisa importante, e o tempo, hein? Como é que a gente faz? 6 meses, 1 ano, qual a minha preocupação? Lembre-se, tradicionalmente, as provas se concentram aí, né, nos últimos 6 meses. Agora, o fato ocorreu naquele período, não significa que o avaliador fique, né, tratando o tema exatamente daquele momento, porque muitas vezes o assunto está ocorrendo ali, mas as origens desse fato estão há 2, 3, 10 anos atrás. Então você vai observar isso também muito presente em provas. O avaliador trata de um tema que ocorreu naquele momento, mas ele pergunta o passado. Então não é estranho, não é de estranhar esse tipo de abordagem não. Até para ver se o candidato tem essa visão mais ampla dos fatos. Inclusive a participação de atualidades em algumas provas tem sido, né, vamos dizer assim, decisiva, apesar de uma pequena participação. Então tem algumas provas que a gente tem um pouco mais de espaço, mas tradicionalmente são poucas questões, e onde perder ponto ali é fatal. Porque o que acontece? O candidato que se destaca, consegue, por exemplo, gabaritar uma prova de atualidades, leva vantagem em relação aos demais. Esse é o objetivo da nossa conversa. É claro que não é só atualidades a prova, tem outras matérias, mas a ideia é auxiliá-lo nesse conteúdo para que você possa ter êxito. Tudo bem? Então vamos conversar um pouco sobre os nossos temas iniciais aí. Lembrando a você, então, estamos conversando sobre os assuntos de atualidades. Recordando qual tópico? Óbvio, política internacional. Qual seria o nosso tema e por que este assunto é sempre relevante? Olha, se tem um assunto sempre presente em provas, né, são temas políticos. É muito comum os temas políticos em prova. Às vezes, claro, pelo espaço, o avaliador ou fala de política nacional ou internacional. Mas é interessante destacar que, tradicionalmente, os temas que ocorrem no mundo têm espaço nas provas de atualidades. Uma questãozinha ali, sempre presente, a ideia é essa. Consequentemente, depende muito, né, desse seu entendimento, dessa visão de pontos e assuntos regionais, de fatos e eventos que tenham dimensão global ou não, mas que podem ser lembrados pelo avaliador. Então vamos dar uma observada nesse conteúdo. Nós escolhemos aí falar para você um tema de outubro, relacionado ao nosso vizinho aqui, né, vizinho em termos, porque ele não tem fronteiras com o Brasil, mas é próximo a nós, o Equador. Então vamos lá, dar uma olhadinha no Equador? É a nossa historinha inicial. Então, crise no Equador, esse é o nosso tema? Sim, senhor. Então vamos dar aquela observada. Quando você faz esse paralelo, lembra que o Equador esteve nos noticiários no mês de outubro, né? Finalzinho de setembro, começo de outubro, uma crise eclodiu no país. Então, primeira coisa importante, né? Por que ocorreu essa crise? Então vamos lembrar? Olha, movimento de protesto dos policiais equatorianos contra uma lei que reduz os gastos com segurança pública. Então, o motivo da encrenca é esse. Você vai lembrar que os policiais protestaram contra a legislação que corta gastos da segurança pública.
e, por tabela, faz o quê? Retira parte de seus vencimentos. Então, o que aconteceu? O governo equatoriano fez uma lei que diminui os salários dos policiais. Não precisa nem falar o que aconteceu. Então, a primeira ideia é a seguinte, ó, ganha mal em qualquer lugar, não é? Funcionário público sempre mal remunerado, né, professor? Nas áreas de segurança, saúde, educação, com certeza. E aí o que acontece? Os policiais, pô, presidente, o senhor está tirando meu salário? Foram às ruas e fizeram protestos violentos contra o presidente equatoriano, que chegou a ser atacado pelos manifestantes. Então a primeira ideia é essa, lembrar por que o Equador foi convulsionado no fim de setembro, começo de outubro, por causa dessa questão. O presidente equatoriano inventou de cortar os salários da turma e eles foram para as ruas, né, e queriam cortar o pescoço do presidente do Equador. Então a primeira ideia é essa, lembrar o motivo, fato. Agora, vamos explicar um pouquinho mais. De repente você tem um tipo de pergunta mais elaborado, assim, os desdobramentos desse evento, que poderiam ser mencionados. Então, observe aqui conosco essa questão. Nesse sentido, a nossa maior preocupação é pensar, né, sobre a abordagem que o avaliador possa fazer. Então vamos lá. O que fizeram os manifestantes que estavam lá? Olha, invadiram o Congresso equatoriano, ocuparam o aeroporto internacional de Quito, na capital equatoriana, e tomaram o controle dos principais quartéis da polícia. Então, Congresso, aeroporto de Quito, quartéis de polícia. Então, o que aconteceu foi a reação, né, desses manifestantes à lei aprovada e sancionada pelo presidente Rafael Correa. Então, primeiro ponto importante a destacar esse elemento. Então, as ações dos manifestantes geraram reações violentas. Então, o ponto de partida. É claro que, num primeiro momento, o presidente equatoriano tentou contextualizar o evento como se fosse um golpe, uma tentativa de derrubar do governo, né? Mas a oposição foi ágil e disse, não tem nada com golpe nenhum. É a insatisfação de funcionários contra a redução de seus salários. Não há derrubada de presidente nenhum. Então essa questão ganhou uma dimensão. Aí você pensa assim, que mais o avaliador pode trabalhar, né? Esse é o sentido. Pensar justamente essa questão, a abrangência do movimento e como o governo se portou diante dessa questão. Tem até uma foto emblemática, né, do presidente, havia sido atingido por manifestantes, etc. Então, fez todo um drama lá, poderia estar ferido, etc. Então é aquela história. O que acabou acontecendo? A repercussão foi imediata, então nos vizinhos aí havia uma preocupação sobre a instabilidade política no Equador. Então essa é a primeira ideia. Consequentemente, é claro que é interessante a gente contextualizar esse fato também para você e ver como esse tema poderia ser lembrado pelo avaliador. Então vem aqui comigo, vamos continuar explorando um pouquinho mais essa questão. Veja aí o slide seguinte. Primeira coisa para a gente destacar, olha, o movimento atingiu outras regiões, outras cidades importantes do Equador, como Guayaquil e Cuenca, e também, né, ocorreram confrontos entre tropas do governo e os rebelados. Então é assim, né, manifestantes foram reprimidos por tropas leais ao governo, então ocorreram atritos nessas regiões. Então a ideia para a gente destacar. Além disso, o presidente Rafael Correa tentou dar um enfoque aí, né, política, olha, é uma tentativa de golpe de Estado, destacando que isso não repercutiu nesse nível. Mas lembrar, então aqui, sempre dentro desse tipo de tema, a grande preocupação é realmente falar do presidente, né, olho nele, né, o presidente Rafael Correa, que pode aí ser lembrado como uma figura que historicamente se aliou ao presidente Hugo Chávez, inclusive tem apoio de Hugo Chávez na sua política, tem algumas características comuns ao Chávez, fez uma nova Constituição, ampliou poderes, avançou nos processos de presença do Estado na economia, comprou algumas polêmicas, vamos lembrar, você vai recordar, que a Colômbia atacou o Equador,
não para atacar o país, mas para atingir membros da FARC, das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que estavam no Equador. Só para você lembrar, Raul Reis, número 2 da FARC, foi morto em 2008 no Equador, por uma ação do governo colombiano. Então, os vizinhos também ficaram tensionados, essa questão de que o Equador e a Venezuela dão apoio à FARC contra o governo da Colômbia, gerou um mal-estar também. Então, todas essas questões de um governo polêmico. Cabe lembrar, além de tudo isso, que a história equatoriana dos últimos, vamos dizer assim, anos, das últimas décadas, tem sido tumultuada. Os anos 90 e 2000 foram marcados pela queda de 3 presidentes. Manifestações populares, ações do Congresso, assim, trocas de governo. Mesmo nos anos 2000 nós tivemos um episódio da queda do presidente Lúcio Costa. Então, assim, você tem uma série de problemas que marcaram essa história equatoriana, então vale aí destacar. Mas a questão central é como o presidente conseguiu aí superar essa crise, que virou notícias aí, um tema que possa ser lembrado, virou notícia que possa ser lembrado pelo avaliador. Ainda dentro dessa ideia e complementando as informações, vamos dar uma olhadinha ainda em alguns assuntos relacionados a este evento. Então, observe aí a questão relacionada. A oposição fez duras críticas ao governo, dizendo que o governo teria agido de forma inábil, não negociando, né, com os manifestantes, promovendo uma legislação sobre o funcionalismo público. Quer dizer, o culpado de tudo isso teria sido o próprio governo, que não dialogou adequadamente com os servidores públicos. Então, seria o grande responsável pela insatisfação popular. Então, a responsabilidade por isso seria do próprio governo, que foi inábil na condução das negociações. Então, essa questão vale a pena destacar. Nesse caso, é interessante lembrar que o presidente Rafael Correa tem possibilidades, inclusive, né, e tem instrumentos legais para dissolver o Congresso, o que diminui muito a pressão sobre o seu governo. Então, são alguns elementos aí que complementam as informações sobre o Equador. Nesse sentido, é interessante destacar também, observe aí conosco, esse item relacionado às divergências do presidente com o Congresso. Então, olha, o presidente enfrenta hoje oposição até mesmo de parlamentares do seu partido, né? E, consequentemente, precisa enfrentar essa crise. Então, cogitou-se a dissolução do Congresso. Ainda não efetivada, mas vale lembrar que você tem caminhos aí para contornar a insatisfação que o governo enfrenta no Congresso Nacional Equatoriano. Então são alguns elementos aí que complementam essa ideia, mostrando a instabilidade no vizinho. Essas dificuldades aí políticas, essas tensões aí com setores da sociedade, na Venezuela também o presidente Hugo Chávez andou enfrentando em 2010. Então quando você fala dessa turma que adotou uma política, vamos dizer assim, comum, que muitos autores têm chamado de neopopulista, pela sua forma de articulação com as camadas populares e medidas que agradam, aparentemente, a população, envolvendo não só o Rafael Correa no Equador, como Evo Morales na Bolívia, Hugo Chávez na Venezuela. Então esse trio é sempre lembrado dentro desse contexto. Então, governantes que criaram mecanismos para se manter no poder, mantém aí algumas práticas questionáveis, vamos dizer assim. Bom, a ideia é essa, mostrar a crise. Agora vamos pensar como é que o avaliador poderia fazer uma pergunta para você. Então vou ilustrar isso com uma questão. Aproveitando aí a referência, dê uma observada na pergunta. É assim, o Equador vê uma grave crise política no segundo semestre de 2010, motivada pela lei que reduz vencimentos policiais. O alvo dos protestos foi principalmente o presidente do país. Quem é o presidente do país? Aí você viu aqui, o nosso amigo aí, Rafael Correa. Então pensamos numa pergunta em que o personagem central fosse lembrado. Então está aí para você como referência essa questão. Lembrando que Hugo Chávez governa a Venezuela, Felipe Calderón o México, Alan Garcia o Peru e Juan Manuel Santos a Colômbia. Eles não são governantes, nenhum destes governa o Equador. O governante é Rafael Correa. Certo, pessoal? Um exemplo de exercício, um exemplo de questão para que você possa ter referência sobre esse tema. O objetivo aí é ilustrar como é que a questão ficaria para você dimensionada. Naquela pergunta, quem é o personagem, onde ocorreu, por que virou notícia? Então você tem como aproveitar esse tema
né, como uma abordagem mais geral, certo? É isso aí, pessoal. Bons estudos, obrigado a todos, até a próxima.